sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna. Eu sou a Liran Creuri e a gente está começando um novo Clube do Livro. Para quem gostou do Clube do Livro do ano passado, 2019, a gente está começando um outro em 2020. E o livro que a gente escolheu é o Ica para Iniciantes, da Thea Sabin. E hoje a casa tá cheia. Eu estou com... Vamos lá, para não esquecer. Eu estou com a Gwen. Olá. Eu estou com a Aléria. E aí, meninas, tudo bom? Tudo bom. Tô com a Eleonora. Olá. Tô com a Seren, que vocês já conhecem, mas agora já tá de nome mágico. Oi, gente. Muito bom. E temos uma participação especial aqui, que é o Vitor Valentim, do Bosque dos Gnomos. Oi, galera. Então, não esqueci de ninguém, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1, que é o que é a Wicca, né? É um livro, gente, é um livro para iniciantes, mas eu tô aprendendo muito com esse livro, mesmo não sendo, entre aspas, iniciante. Tem muita coisa interessante que dá pra gente ver por um outro ângulo. E também, eu vi uma... Quem que foi? Acho que foi a própria Thorn Mooney que falou que a Wicca avançada é voltar para os livros básicos e olhar eles com outro olhar. Né? Eu achei isso muito legal. Vocês viram isso? Alguém viu ela falando isso? Sim, eu vi. Muito legal, né? Sim. Aí... Então tá. Então esse primeiro capítulo é o que é a Wicca, né? E aí, o que vocês acharam desse capítulo no geral, assim? Quem vai começar? Posso? Pode começar. Vai, Hermione. Bom, primeiro é impossível não fazer uma comparação, né? Tipo, porque é o nosso segundo livro do clube. E o primeiro foi do Gardner. E, tipo, a escrita é muito diferente, até porque muitos anos separam, né? Esses livros. E eu achei uma escrita... A escrita dele eu achei bem fácil, assim, no sentido de não ficar enrolando e nem ficar usando palavras difíceis e ser bem didático. Então eu acho que vai ser... eu só li o primeiro capítulo, mas eu acho que vai ser um livro bem didático, assim, pra gente ter uma noção bem... sem floreio, assim, sem ficar enrolando. Que nem no livro do Gardner a gente reclamava um pouco que, tipo, ele entrava no assunto, aí ele não terminava, ele começava outro, aí ele voltava para um negócio e isso foi uma diferença que eu senti bem grande, assim, então eu gostei bastante do primeiro capítulo. Legal. Então, eu achei muito legal a perspectiva que ela trouxe em cima de várias coisas, desde como as pessoas conheceram a religião, porque tem muita gente que tem preconceito com o pessoal que conheceu a Wicca através de pesquisar porque viu uma série. E ela também conta um pouco mais do que eu vi em outros lugares a respeito da história do próprio Gardner. Porque tem gente que fala como se Gardner fosse a encarnação do Deus na Terra, né? E tivesse criado tudo. E não é bem assim. E eu achei bem legal que ela trouxe, mostrando também de onde nasceu, de onde vem o que a gente pratica hoje em dia, o que a gente vê, que não foi tudo criado exclusivamente pela Wicca para ser feito na Wicca, como se fosse uma coisa, sabe, isolada, assim, do resto. Isso aí. Uhum. Eu gostei muito do tipo de escrita que ela teve e do tipo de abordagem que ela tem no livro. Eu achei uma coisa muito mais clara do que eu consegui acompanhando o Clube do Livro do Gardner. Quem leu o livro, além de acompanhar o Clube do Livro, eu acho que, ainda mais para iniciantes, foi uma leitura extremamente difícil, muito densa, muito metafórica às vezes, e ele misturava tanta coisa que tinha hora que eu nem sabia mais o que eu estava lendo, e se o que eu estava lendo tinha a ver com o que ele estava falando no capítulo. Eu acho que o tipo de escrita desse livro é muito bom para quem está com dificuldade aí em pegar livros e começar a estudar a Wicca. Bacana. Bom, eu também concordo com a Léria. É uma escrita bem mais fácil de se digerir. E eu gostei que a autora ela apresenta de uma forma mais leve, sabe? E sem muitos julgamentos o que é a Wicca. Ela bota o que tem de base, e a partir dali você tem que vivenciar, e você, a partir dessa base de valores, vai conseguir enxergar, e a partir dos mistérios também, saber o que é para você, o que se encaixa, e não fica
junto com o xamanismo, é quando ela começa a abrir essa temática, né? Eu acho que fica bem abrangente, eu achei bem legal e eu acho que será um bom livro mesmo para quem é iniciante. Isso que você falou é muito verdade, porque vocês vão ver que ao longo do livro ela fala assim, alguns ucranianos fazem isso, alguns ucranianos fazem aquilo. Ela jamais fala, a Wicca faz dessa forma. Achei muito legal essa sacada dela, de não tomar partido, porque, né, ecleticismo, existem várias vertentes sobre a mesma coisa, né? Então, gente, o que eu gostei é que vocês conseguem perceber no livro a evolução das tradições da Wicca com o tempo, né? Quando surge lá na época do Gardner, quando ele publica o livro Bruxaria Hoje, e a gente vê num livro mais moderno, né, mais atual, falando sobre uma visão eclética da Wicca, eu acredito que o Gardner provavelmente plantou a semente que ele queria de expandir a Wicca de forma eclética para outras pessoas. Então as pessoas já começam a trabalhar falando como ela falou, ela associa ao xamanismo, às tradições da parte da Europa, e aí as pessoas vão abrindo a visão para o novo mundo que a gente está agora, né, em 2020, já vendo que tem várias opções, né, não tem só a opção do Gardner, e a gente se sente mais livre de se reencontrar, né, numa religião como a Wicca. Então, a primeira parte do capítulo fala sobre qual tipo de pessoas que procura a Wicca, né? E pelos quais motivos elas procuram. E aí vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Ela falou que, tipo, tem basicamente, tá? 2 pessoas. Tá bom, vou te interromper quando você precisar. Tô brincando. Beleza. A pessoa que procura porque gostou de Sabrina, né? A pessoa que procura porque gostou de Harry Potter. Sou eu, todas essas alternativas, mas não. E a pessoa que procura porque realmente, cara, quero ter um relacionamento com os deuses, quero conhecer os deuses, né, e tal. E aí ela fala que ela não necessariamente ela atende a primeira pessoa, ela vai para a segunda pessoa. Que é algo que eu já falei no canal, tá? Se não me engano, no vídeo Wicca sem internet. Tipo, como seria a Wicca se não houvesse internet? E aí nele eu falo do porquê as pessoas procuram a Wicca e a maioria só quer fazer feitiço, enfim. E a gente discute muito isso aqui, né? Eu acho muito legal, viu, amiga? Não sei se estou te interrompendo aí, gente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho uma coisa boa. Por exemplo, eu quando comecei na magia, eu não tinha um acesso fácil ao Wicca, nem à bruxaria. E eu só via coisas, às vezes, em filmes infantis, né? Da Disney, contos de fadas. E Harry Potter, porque eu sou de 91. Então, aquilo desperta pra gente, parece, uma conexão muito forte com a bruxaria. Mesmo a gente sabendo que é um filme. E eu acho que a maioria das pessoas que gostam da magia da bruxaria se sentem muito interligados ao mundo mágico de filmes ou de contos, né? E sobre isso que o Vitor tá falando, eu acho que, assim, pela minha experiência, pelo menos, né, contando o que aconteceu comigo, eu acredito que isso tenha acontecido com muitas pessoas. Eu sou um pouquinho mais velha, né? Então a minha referência é Jovens Bruxas, que foi tipo, pra mim é o filme, né? Aí, com as Jovens Bruxas, foi quando eu comecei a pensar sobre isso, ir atrás e tal. E aí, você pesquisando, você percebe que é uma religião que te religa à natureza, e aí você começa a descobrir essas questões. E, na época, assim, né, toda a minha infância e adolescência, eu passei dentro da Igreja Católica. E aí, quando eu descobri que existia uma religião que parecia muito mais com aquilo que eu penso, que eu acredito, aí eu comecei a entrar na questão da religião em si, estudar o que ela é e tal. Mas a porta de entrada mesmo, pra mim, não foi outra. Foi as Jovens Bruxas, entendeu? Sim, pra mim foi cultura pop também. Foi, assim, não vou dizer cultura pop, mas não deixa de ser, né? É o livro da Marion, das Brumas de Avalon, né? Isso pra mim despertou o chamado pra Wicca especificamente, porque bruxaria meio que eu já fazia sem saber o que tava fazendo. Essa questão da cultura pop ter explodido, eu consigo até fazer um paralelo no que o Gardner falou no fim do livro dele, no fim da Bruxaria Hoje, que ele parecia assim muito chateado, triste, bolado, que ele achava que a Wicca estava morrendo
por causa da tecnologia, por causa de como que as pessoas estavam se relacionando. E, na verdade, a cultura pop foi responsável por popularizar muito do que a gente vê hoje em dia que atrai os jovens, né? Só que o interesse dos jovens, no caso, não só jovens na faixa etária, mas das pessoas novas que estão chegando na Wicca, é que eles estão se atraindo, mas por que o Wicca, né? Até que ponto a informação de fácil acesso contribui para distribuir conceitos realmente pertinentes sobre a religião e até que ponto as pessoas estão criando uma fantasia na cabeça delas, né? E estão ficando totalmente confusas. Perfeito. É engraçado isso, mas minha, digamos assim, aspas, porta de entrada não foi por nada relacionada à cultura pop. Eu sempre gostei de coisas relacionadas, desde livros, aí depois... eu tenho 25 anos, tá? Mas quando eu era criança, eu morava no interior e nada tinha fácil acesso. Então, filme não tinha fácil acesso, eu não tinha internet, não tive internet em casa até uns 16 anos. E eu sempre achei legal, mas pra mim, tipo, fantasia. Eu gostava de livro de fantasia, de conto de fada, e nunca relacionei uma coisa com a outra. Muito mais tarde foi que meus pais também nunca foram de me colocar em religião nenhuma, nem eles próprios. Mais tarde que eu sempre gostei de estudar história e várias coisas do gênero. Aí eu tava lendo coisas a respeito, umas experiências pessoais que eu tive, daí eu tava lendo a respeito da época ali de... Como é que fala? Fugiu a palavra agora. Da caça às bruxas. Tava lendo alguma coisa no History Channel e... Inquisição? Isso, Inquisição. Fugiu total a palavra. Eu tava indo lá, daí eu fui pesquisar mais a respeito dessa época e acabei entrando em outras coisas históricas, em outras, aí eu... Mas, ué, será que tem uma religião que sabe, que é assim? Porque eu nunca considerei bruxaria religião, né? Pra mim eram práticas, eu achava legal e tudo, mas ok. Daí que eu fui conhecer a Wicca, e aí eu fui pesquisar pra entender o que era a Wicca. Hoje em dia eu não faço parte da comunidade wicana, mas eu gosto muito, aprendi muito com isso. Então, no começo, alguns anos atrás, quando as pessoas vinham perguntar ou fazer coisa a respeito de Sabrina e não sei mais o que caramba, eu ficava meio puta da cara, sabe? Porque pra mim não foi dessa forma e eu achava, tipo, tá louco, cara? Ah, eu posso fazer uma magia pro fulaninho gostar de mim com o, sei lá, Satã e não sei o que. Sabe? Tá louca, colega? Mas aí depois eu fui amadurecendo. Você é uma exceção, porque você descobriu estudando história, né? Ninguém foi a maioria das pessoas não foram dessa forma, né? Sim. E daí que eu conheci a Wicca, que eu fui perceber que muitas coisas que eram feitas dentro dessa prática era o que eu já fazia no meu normal, sem conhecer lufas nenhuma. Daí eu me identifiquei e fui mais a fundo, mas... acho que essa questão de enxergar que a forma como Gardner popularizou a Wicca e depois ela passou a chegar nas pessoas através da cultura pop, não é porque a pessoa conheceu a bruxaria ou a Wicca através da cultura pop que ela é, sabe, menos digna que a gente. Claro, não. Mas a gente precisa, no começo, amadurecer um pouco essa ideia. Eu precisei amadurecer um pouco essa ideia. Isso aí. Sim, porque o importante é que as pessoas conheçam por quaisquer formas que sejam, mas que, como qualquer religião, que a pessoa se aprofunde nela, né? A menos que a pessoa não queira também, né? Mas existem gente que fica nesse limbo de... Ah, eu vou assistir o canal Wicca Triluna, eu vou assistir Sabrina, eu vou fazer uma simpatia, e eu acho que eu sou wiccaniana, e fica, tipo, patinando numa biblioteca, como se a pessoa estivesse patinando numa biblioteca e não tivesse mão para pegar um livro, sabe? Então, eu tô falando isso porque algumas pessoas, essa semana e semana passada, me entraram em contato, porque não sei por qual motivo o canal tá aumentando de popularidade, e elas me procuraram para perguntar, qual livro você... Aí eu falei, né, como a primeira pergunta, como começar, né? Gostei da Wicca, legal, como começar?
E aí, primeiro eu penso, cara, tem tanta coisa disso na internet já, mas aí depois eu volto e falo, olha, começa pelos livros, né? Aí ele, as pessoas, né? Tá, mas você sugere algum livro? Aí eu sugiro, né? Pode começar pelo Wicca pra todos. Não, primeiro eu falo, Wicca, Religião da Deusa, do Claudinei Prieto. Aí a pessoa fala, mas tem PDF? Aí eu... Nível de paciência descendo. Meu anjo. Olha, não tem PDF desse, mas tem PDF do Wicca pra todos. Aí a pessoa, você pode me mandar? Gente, sério. E aí eu mando, né? Eu falo, olha, primeiro eu falo assim, olha, ele é muito fácil de achar, tá? Você coloca lá, você vai achar. Aí a pessoa volta um pouquinho depois, eu não achei, você pode me mandar? Aí eu mando. Então, assim, muita gente tá patinando ali naquele limbo, que não sei o que acontece, a pessoa tem Google, enfim. É uma coisa que eu não entendo, mas as pessoas que saem desse limbo e realmente, quero aprender, quero estudar, quero entender o que é isso, somos nós e as pessoas que estão nos ouvindo aí, eu espero, né? Então, nesse capítulo ela fala disso e ela fala de quem se considera wiccaniano nesse rolê todo. E aí isso dá um pano pra manga, porque aí é o que a Léria falou, a gente vai ter que entrar no tópico de, mas qual Wicca? Vocês consideram wiccaniano? Sim. Mas qual Wicca? Né? E aí eu tenho algumas coisas para falar sobre isso, mas eu vou ouvir vocês primeiro. Eu acho que a cultura pop, ela é super importante, como eu também sou de 91, Vitor. Então, assim, é óbvio que vai ter uma influência, nem que seja lá bem fraquinha, né? Lá no subconsciente. Mas, assim, ao mesmo tempo que se ganha fama, e eu espero, assim, que essa fama, ao decorrer do tempo, não seja baseada só na cultura pop, né? Que traz que, ser bruxa é bem legal, é cool, como a própria autora fala, né? Então, bruxos agora não são verdes e com chapéus pontudos. São com piercing, sainha curta, são maneiros. E essa coisa Gostosona. Isso, exatamente. Já tinha coisa misteriosa, agora é gostosona junto, né? E aí, essa coisa de buscar a Wicca, não para ser legal e, eu quero tudo fast, né? Que nem, Liran, me fala um livro, e me dá um livro também agora, sabe? Então, quero para agora, quero para ontem, quero ser a pessoa poderosa e blá, blá, blá. É chato ver isso, mas é consequência, né? A gente vive numa sociedade das informações rápidas e do que entra em moda, do que sai de moda. Isso é um lado ruim do pop, da cultura pop que eu vejo. Mas o lado bom é que talvez dessa forma se produzam mais materiais e se tenha mais acesso, óbvio que a partir da maturidade de cada um, né? Que vai acessar e criar. E, Lilian, desculpa, qual que era o que você falou? A magia hoje, não? É isso, concordo com você. Aí, não, o próximo tópico era, tipo assim, quem se considera? Porque aí, hoje em dia, a gente teria essa discussão, né? Quem hoje em dia se considera Wicca e quem de fato é Wicca pela polícia wiccana, tá? Brincadeira, não existe polícia wiccana, mas assim, existe um consenso e existe... A Interpol da Wicca. Existe um consenso e existe umas pessoas que querem brigar contra o progresso. E aí, eu quero ouvir vocês, e aí depois também faço minha consideração em relação a isso. Vamos falar de Wicca gardneriana nesse meio, porque eles são a extrema-direita, digamos assim, né? Engraçado não, mas eu achei legal no livro que ela comenta a respeito de um querer ser mais wiccano que o outro por causa disso e daquilo, porque eu fui iniciado numa tradição gardneriana, então a minha Wicca que é a original, quando na verdade, quando Gardner iniciou, as bruxas tradicionais e que tinham iniciado ele, tratavam ele como escória, porque para elas, que eram bruxas tradicionais e de covens familiares, ele que era o rechaçado. E aí agora tem gente que eu conheço não pessoalmente, né, mas que eu vejo se pronunciar, porque eu sou da Wicca gardneriana, porque essas outras não sei o que eu não considero, porque mimimi, gente, pelo amor de Deus.
Em vez de cada um cuidar do seu caminho mágico, as pessoas querem ficar se achando mais bruxão, foda do que o outro. Se não, não, mas eu sou wicano, mas eu gosto de fazer, eu tenho relação com as minhas sombras, então eu faço magia negra e não sei o quê, só porque acha que magia negra, quem faz magia negra é mais fodão. Aí eu fico assim, né? Ai, colega, por quê? Em relação a isso que a gente está falando agora, eu acho que a escritora fez um paralelo muito interessante entre o Wicca versus bruxaria versus paganismo. Porque, assim, eu acho que além da questão das pessoas terem que estudar sobre as tradições, as coisas que acontecem internamente na Wicca, eu acho que as pessoas às vezes ficam um pouco perdidas quando elas veem o geral, tipo, entender o que ela está fazendo no momento, o que ela está praticando, quando se considerar parte da religião e quando considerar a religião parte de você, porque como a religião, existem X dogmas, existem X conceitos que você tem que entender, existem várias coisas que você precisa fazer, então se você não está confortável com algumas práticas que estão ligadas ao Wicca, você não precisa se dizer wicano e você também não precisa querer ser se você não está preparado para isso. Você pode simplesmente, sabe, praticar sua magia fora da relação com o divino, sabe? Eu acho que a parte da parada da Wicca é que a prática da magia é uma parte de evolução pessoal e a magia na Wicca ela é religiosa. Você está usando seu poder pessoal em conjunto com o poder divino. Entendeu? Então, assim, você não precisa se obrigar a se conectar com o divino se você não está pronto para isso. E você também não precisa ficar gritando para os quatro ventos que você é wicano ou wicana, sendo que você às vezes só pratica a sua magia de boa. Não está errado, não está errado a pessoa gostar e estudar a bruxaria, estudar paganismo. Ela não é obrigada a ser wicaniana e nem seguir nenhuma religião da vertente, entendeu? Ela pode simplesmente ser um mago lá, pica das galáxias. Ou uma Não bruxa precisa da natural, Wicca pra se validar, né? É. Isso que ela comenta. Sim, esse ponto que a Léria falou é muito importante, porque existem wiccanianos que... Aliás, existem bruxas que são wiccanianas, ou seja, elas cultuam os deuses e elas usam a magia para fazer isso, a bruxaria. Mas existem bruxas que cultuam os deuses da mesma forma e usam a magia da mesma forma, mas que não são wiccanianos, são só bruxas que não entraram no compromisso de estar numa religião atrelada à Wicca, né? E vai de cada um escolher ter essa definição para si, né? O que te diferencia de um wiccaniano, né, nesse exemplo que eu dei? A bruxa que cultua os deuses e faz bruxaria, e a bruxa que cultua os deuses e faz bruxaria, mas é wiccaniana. Qual a diferença entre as duas? A diferença é que uma escolheu ser wiccaniana e passou por um processo de autodedicação ou de dedicação e se iniciou ou se auto-iniciou. Mas de resto, são pessoas iguais, não tem diferença. A diferença é que uma se afiliou a uma religião e a outra não, né? E é claro, a diferença do dogma, né? Que uma se submete ao dogma de faz o que quiser sem ninguém prejudicar e a outra não, né? Mas aí existem as vertentes da Wicca, né? Então ali a gente tem os gardnerianos, a Wicca tradicional, que vai dizer que só é wiccaniano quem foi iniciado por um coven de Wicca tradicional, um sacerdote, uma sacerdotisa, um dos dois. E essa pessoa foi iniciada e ela passou pelo aquele 1 ano e 1 dia, os mistérios, A Wicca gardneriana vai dizer que não existe auto-iniciação e que a pessoa só é wiccaniana se ela participou dessa dedicação e dessa iniciação na Wicca tradicional. Aí, é claro, existe a Wicca gardneriana, a Wicca tradicional por muito tempo, né? Então, eles são uma tradição conceituada, claro, de muito tempo. Porém, eles não são a maioria. E aí, a maioria, a egrégora dominante, é a Wicca eclética, né? Que é você ser auto-iniciado. Ou você ser solitário. Porque existem, na Wicca tradicional não existe bruxaria solitária. Eles acreditam na questão de coven.
Então, hoje em dia, a maioria das pessoas que está na Wicca são wiccanianos ecléticos. Por quê? Não participam de nenhuma tradição e são auto-iniciados. Ou não são auto-iniciados, mas são membros, se consideram membros, né? E ainda estão num processo de, talvez eu me inicie, né? Quando você escolhe um nome mágico para você já está num processo de dedicação, né? Mesmo que você não tenha feito o ritual, eu vou me dedicar por um ano e uma lua, né? Você já está estudando, você já está dentro de um processo. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, não, eu quero sacerdócio. Tô falando da Seren. Aí tem essas pessoas que já estão estudando há muito tempo, né, Seren? Que estão... Continue. Que estão nesse processo. Então, assim, eu não fiz o meu ritual de dedicação para iniciar o processo, mas, cara, eu já estou estudando há muito tempo. Posso me auto-iniciar? Se você se acha pronto, pode, né? Se você acha que falta algumas coisinhas, pode também esperar, não tem problema. E aí tem aquelas pessoas que são auto-iniciados e que abrem sua própria tradição, que é o meu caso, né? Hoje a gente tem a tradição Triluna, e aí eu, como auto-iniciada, vou iniciar outras pessoas. Por quê? Porque eu já estudei por muito tempo, gente. Eu já me acho pronta. Então, eu tô aqui né, eu escolhi o sacerdócio, eu fiz a minha dedicação, depois eu fiz a minha iniciação, e aí já se fazem 10 anos. Então, assim, eu quero passar para frente, eu quero realmente criar vínculos mágicos com as pessoas pela qual eu estou junto na jornada. Então, existe essa possibilidade. A Wicca tradicional vai dizer que isso não existe. Mas algumas pessoas querem ser sacerdotes, e aí vai lá e fala assim, olha, eu quero ser sacerdote. Então aí eu vou lá, eu vou fazer minha dedicação, ou sozinho, ou com uma tradição. E aí eu vou me auto-iniciar, ou eu vou ser iniciado por uma tradição XYZ. Então, existem todas essas 1000 possibilidades, né? Se vocês me perguntarem, porque acho que vai ter gente perguntando aí, eu quero me iniciar com você, eu quero me iniciar com você. Tá, calma. Eu só pego, 2 pessoas por ano que eu já conheça, porque, assim, realmente existe essa coisa de criar um vínculo mágico, né? Todo sacerdote wiccaniano que quer fazer esse processo de iniciação de pessoa para pessoa, tal, ele vai com certeza criar um vínculo mágico com você. Então, eu não pego muita gente porque eu não dou conta de criar um vínculo mágico com 10 pessoas, né? E, claro, aquilo que eu sempre falo, que vocês já sabem, né? O conhecimento da Wicca e o processo de dedicação e iniciação, ele deve ser gratuito, né? Então, se existe, dentro da Wicca, tá, gente? Dentro da Wicca, como foi dito lá por Gardner, o conhecimento do sacerdote deve ser passado de forma gratuita dentro do Coven, etc. Porque na Wicca existe essa tradição, né? Não tem como explicar. Então, é uma irmandade e aí vai acontecendo de pessoa para pessoa, tal. Então, para você ser iniciado por um sacerdote, é ideal que existe uma relação de irmandade entre vocês, que você confie nessa pessoa, né? E que ela, porque como ela escolheu ser sacerdote, ela vai passar aquilo para você porque ela quer e porque você quer, né? E não por dinheiro nem nada disso. Eu acho isso muito lindo. E isso é uma coisa que existe na Wicca. Não é uma coisa que existe na bruxaria. A bruxaria é normal, né? Mas existe na Wicca. E eu acho isso muito lindo. E eu escolhi isso pra mim. E, que bom que as pessoas têm as diversas vertentes aí. E é tudo. Mas na Wicca, pelo menos vindo desse histórico de tradicionalidade, é assim que Gardner, né, pensou que deveria acontecer e tal. E eu acho bonito continuar isso. Por mais que eu não concorde com tudo que o Gardner disse, né? E vocês também não concordam. O que tava falando lá no começo é que eu acabei me perdendo no decorrer do assunto.
Eu Mas começo a falar, não paro mais, né? Desculpa. ah, não, lembrei da questão da auto-iniciação e da Wicca ter sido criada, digamos assim, né, por Gardner lá para ser uma coisa praticada em grupo que não poderia ser praticada individualmente. E hoje em dia a gente pratica muito mais individualmente do que em grupo. Sim, a maioria. Exatamente. A bruxaria no geral, sendo ela Wicca ou não, sempre refletiu a realidade do que as pessoas viviam naquele local, naquele momento. Então, que nem você mesmo comentou, Ailiran, no outro Clube do Livro, que acho que era para os nórdicos, um deus da primavera ia morrer de fome, porque lá é só fogo e gelo, né? Ah, foi. Um deus Então, nórdico, né? exatamente, porque como é mais perto do polo, não tem essas tantas meias. Do Polo Norte não tem tanta meias estações lá. Quanto mais longe do centro da linha do Equador, menos tem essas meias estações, né? E eu acho que isso é um exemplo de como as crenças dentro da bruxaria e as práticas refletem o dia a dia e a sociedade das pessoas que estão fazendo aquilo ali. Então, Wicca é uma religião dentro da bruxaria moderna. E no mundo moderno, a gente já não tem mais condições de dançar pelado no mato, de fazer uma fogueira, porque eu não tenho nem quintal aqui, eu moro num apartamento. E as pessoas também acabaram se distanciando muito na modernidade, cada vez se tornando mais individualistas, não só em forma de pensamento, mas também na forma de viver. A gente acaba ficando tanto tempo ocupado com estudo, trabalho, obrigações, que a gente não tem muito tempo para conviver com outras pessoas. E aí a prática acabou se adaptando a isso também. É verdade, né? As pessoas preferem ter uma prática solitária do que não ter uma prática, né? Porque, gente, vocês já tentaram marcar uma pizza na casa dos amigos? Ai, vamos marcar uma pizza. Tá. Ah, eu posso tal dia. Ah, eu posso tal dia. Ah, eu não posso. Ah, tal horário eu não posso. Gente, é muito difícil marcar uma pizza. Quem dirá marcar um encontro mágico que você precisa de ferramentas, você precisa estar bem, você precisa, né? Imagina só. Não é verdade? É muito difícil Mas é marcar isso mesmo, com certeza. Imagina então marcar uma coisa que vai ser repetida, por exemplo, né? Que tem aquele compromisso de estar sempre ali. É complicado. Complicado. Uhum. E aí, o que vai sobreviver são as prioridades, né? Então a gente vai colocar prioridades na nossa vida. E aí você meio que percebe quem tá afim, quem não tá. E aí quem não é. Não é que você vai perceber quem é o icaniano e quem não é, tá? Porque o bruxo também faz isso, né? O bruxo natural também tem a prioridade dele dentro das práticas. Então você vai perceber quem realmente leva aquilo com prioridade e quem não leva, né? Porque a bruxaria, para hoje em dia, que é o que vocês falaram aí, é muito difícil estar conectado com a natureza no mundo que a gente vive. Então, quando a gente não está conectado, a gente sofre. A gente fica na bad, a gente fica, sei lá, perde o sono, né? Então, assim, hoje em dia é muito difícil estar conectado, e quando a gente não está conectado, principalmente quem está envolvido com a energia já, sente na hora a diferença. Então, meio que é uma codependência, né? E eu acho que é bem difícil também, porque assim, é o que a gente acaba voltando no que a gente estava discutindo no começo, que muita gente acaba chegando na religião porque quer andar igual a Sabrina, então, tipo, quer usar a roupa que a Sabrina usa, quer ter o piercing que não sei quem tem, quer fazer a pena flutuar igual a Hermione, entendeu? E aí, quando vê que não é bem isso, é aí onde o pessoal onde você começa a perceber que o pessoal, aquele pulou fora, o outro pulou fora, o outro pulou fora, entendeu? Porque não é isso que vai acontecer. Você não vai, a partir de amanhã, acordar e dentro do seu guarda-roupa tá cheio de meia arrastão, entendeu? E saia de... porque, né, assim... Inclusive quero, até hoje ainda não Inclusive conquistei quero, minha meia mas... arrastão. Eu preciso manifestar a meia na minha vida. Porque eu não Qual que é o manifestei ela. feitiço? Ai, Qual meu que é o Deus. feitiço pra fazer? Acho que Invocar vou as meia pedir dos arrastão. doentes.
a impressão que dá é essa, né? Que você vai começar a estudar bruxaria e aí, a partir do momento que você virou uma bruxa, seus batons todos vão ficar pretos, no seu guarda-roupa vai estar cheio de meio arrastão e saia daquela... Invocaram. E aquela saia tipo plástico, assim, sabe? Aquele tecido Sei. que parece plástico. Vinil? Então, é isso. E não é isso, né? E aí, quando as pessoas percebem, puta, não vou ter... Não é isso, entendeu? Minhas roupas não vão se transformar em meio arrastão. Eu preciso ler. Eu preciso estar com as pessoas. Eu preciso... Era pra ser bruxa, eu virei gótica sem querer aqui, bicho. Sabe que às vezes, que é muito interessante, cara, às vezes vai gente no bosque em ritual, quando tava aberto, e aí a pessoa fala, vim no ritual. Fala, tá bom, pode participar, tá, vai todo mundo entrar. Aí ela fala assim, eu posso ficar de fora olhando? Mano, a pessoa vai participar do ritual, ela quer ficar de fora olhando pra ver como é que é o ritual, pra ver se... Cuidado com isso, Então, isso aí é a polícia mágica querendo pegar vocês. É o fiscal de acusa. Gardner. Gente, eu mesmo, né? Eu mesmo sofro preconceito. Não é preconceito, porque eles não sabem, né? Eu sofro, sei lá, inquisição na minha própria família, né? Minha família não sabe e não vai saber, porque não tem diálogo. Então, é bem complicado. Me conta mais, amiga, disso que eu não sei. É tão triste. Vocês querem chorar mesmo? Sério? Mas sua família mora com você? Eu moro com meus pais. Por enquanto, estou com planos de não mais. Mas eles não sabem de nada. Eu me iniciei em 2 tradições e ninguém sabe de nada. E eles sempre desconfiaram, acharam uma coisinha aqui, outra ali. Mas eles são extremamente evangélicos. Tipo, extremamente. Uhum. E eles não aceitam. E aí eu tenho que como eu falo isso, gente? Eu tenho que entrar nesse papel de evangélica também pra Eles não acham ter que você é briga. evangélica? Sim, porque eu quis Legal, isso. cara. Eu quis parece... não ter briga. A gente tem que saber agora quando que você vai sair dos armários da vassoura. Vassouras. Pois é. Eu não pretendo, pra eles eu não pretendo, assim, porque vai dar muita briga. Então, Sim. foi uma escolha que eu fiz, sabe? Eu falei assim, olha, eu posso falar que eu quero fazer a simpatia, porque isso é tipo desde quando eu tinha 15 anos. Eu fazia simpatia, as coisas e tal. E aí toda vez que eles pegavam alguma coisa que eu fiz, eu falava assim, desculpa, né, tal. Então foi uma coisa que foi... Desculpa, eu só tava lançando feitiço. Foi uma coisa que eu fui alimentando. Tropecei aqui, gente, nesse negócio aqui, que tava aqui. Aqui da bruxa da Évora. Tropecei e caí numa fui vela eu seca. nem sei quem foi botou. Mas, amiga, você caí tem altar, aqui dentro de um pentáculo. Não, eu não tenho altar, não posso ter altar. Mano, por enquanto, gente, por enquanto. É horrível. Você tem Mas, quantos anos? Eu tenho 29. Nossa, você tem minha idade, cara. Pois é. E aí, assim, é horrível, mas assim, eu já aprendi a conviver, porque eu fui alimentando essa dualidade por muito tempo, e agora, pra mim, eu acho que tá tarde demais, sabe? Entendo. Porque aí eu vou começar uma briga que eu não vou ganhar, porque quando eu sair, se eu sair, eu vou perder a estima dos meus pais em relação a isso, né? Então, é uma vida dupla, né? Eu sei que eles não vão gostar das minhas práticas num nível alto, né? Eu sei que não vai ter aceitação. Então, eu escolhi ficar de bem com eles e que eles vivam a vida, que eu viva a vida que eles acham que eu vivo, porque, na verdade, é amor, né? Eu vejo dessa forma. Eles querem que eu vá pro céu. Então... Mas você vai pro inferno, você sabe, né? Entendeu? E aí... No tobogã. Passaporte direto no colo do capeta. Então, vamos esclarecer para as pessoas que não sabem, né? A gente não acredita em inferno, tá, gente? Mas, assim, eu vejo que os meus pais, eles me amam, então eles querem que eu vá pro céu. Então, todo esse negócio de Bíblia, tudo, é porque eles me amam. Então, se eu sair do armário e jogar isso na cara deles, eu sou bruxa, esfregar isso, vai ser como se eu estivesse falando que, eu não aceito o seu amor. Beijo, me liga. Entendeu? Eu passei muito por isso com o que você passou, amiga, mas por ser gay.
coisa, Eu né? sei como você se sente, porque, assim, eu tive que ter uma vida dupla também. Eu falava para meus pais que eu era hétero, que eu tinha uma namorada, e eles talvez desconfiam como seus pais, mas a gente prefere deixar eles bem, né? Então, é horrível ter essa vida dupla de você não ter aceitação, né? Principalmente das pessoas que você mais gosta na vida, cara, que são seus pais. Eu sei como é que é. Mas, às vezes, a gente tem uma lei na magia, né, que eu falo que é assim, respeite a evolução do próximo. Então, aí eu acho que é bom o que você faz, sabe? Você vai respeitar a evolução deles. Caso eles não estejam preparados para aceitar isso, fazer o quê? Você está fazendo a sua parte, entendeu? Exatamente. E assim, eu vou me mudar logo, então assim, as coisas vão melhorar, né? Vão melhorar exponencialmente. E aí, assim, quem sabe com um jeitinho, né? Quem sabe as coisas não vão mudando. Mas assim, eu não pretendo esfregar na cara a minha bruxaria na cara de ninguém, porque eu acho que até, Sim, sei claro. lá, eu não vou ganhar nada com isso, entendeu? Então, é bem pesado, né, gente? Não, mas é É normal, a amiga. vida. Você é um exemplo de uma pessoa que passa para milhares de pessoas que passam por isso. E que às vezes as pessoas acham muito simples chegar para os pais e falar que você é bruxa. E não é tão fácil, cara. Eu já dei curso para várias pessoas que não falam para os pais e estão fazendo curso escondido. Ou eu já dei curso, gente, para pastor. Eu já dei curso para evangélica. Olha. Escondido. Então, assim, cada um sabe a cruz que carrega, né? Todo mundo tem seus BO e todo mundo tem suas superações, né? A bruxaria, ela tem um lado bom e ruim. Às vezes é muito complicado a gente trazer que a gente é bruxa, principalmente para uma pessoa religiosa que segue alguma coisa muito à risca, né? Perfeito. Filosofias de vida. Né? E aí, voltando um pouco ao capítulo, ela fala também sobre a diferença de Wicca, bruxaria e paganismo. A gente que meio que já falou, mas para deixar bem claro, o paganismo ele é um termo guarda-chuva, onde você tem várias outras vertentes, né? Então, todo mundo que cultua deuses, né, já entra dentro do paganismo. E aí, embaixo desse guarda-chuva, a gente tem Wicca, bruxaria natural, bruxaria tradicional, estregueria, hinduísmo, práticas africanas, sei lá, tudo ali, né? E dentro dessas subdivisões tem a Wicca, e aí embaixo do guarda-chuva da Wicca tem o Wicca tradicional e o Wicca eclética. E aí dentro da Wicca eclética existem as tradições. Ficou claro? Não, porque é muito polêmico essas coisas que o pessoal fala, se é da Wicca, se é da bruxaria. E hoje em dia, depois de muito tempo estudando magia, eu não gosto pra mim é tudo muito igual. Pra mim é tudo muito parecido. E tudo farinha do mesmo saco, sabe? Tem as diferenças, os estudiosos trazem as diferenças, o pessoal separa por tradição. Eu acho que a bruxaria, por ser livre, ela cada vez mais também busca sair de rótulos, né? Eu acho que nós, como bruxas, a gente também busca cada vez mais sair de rótulos. Pra pessoa chegar em você e perguntar o que você é. Você vai falar assim, eu sou wicana da tradição italiana. Eu sou wicca da tradição celta, da deusa Danu, sabe? Eu acho que nós aprendemos que nós somos nós mesmos e que às vezes você não se encontra 100% em algo, mas a bruxaria se encontra 100% em você. Olha que frase bonita. Bonito. Olha, eu não vejo. Tomara que isso esteja acontecendo. Mas eu não vejo as pessoas se desprendendo de rótulos. Eu vejo as pessoas querendo rótulos para se autoafirmar. Isso, tipo, até eu, gente. Eu precisei falar. Sim. Eu precisei falar para mim mesma que esse ano, que ia ter iniciação, o Wicca Triluna virou Coven Triluna. Eu precisei, tipo, colocar uma tag em cima. Pá, Coven Triluna. Pra sistematizar pro universo e pro mundo pagão também como que as coisas vão funcionar, né? Então, tipo, eu vejo as pessoas colocando rótulos, mas assim, eu entendo o que você tá falando, que a gente tá tentando procurar uma unidade. Eu entendo isso. E eu acho isso muito válido. Sabe isso que você falou quando eu entrei na live, você até falou assim, a gente tem que se unir e tal. Isso é uma coisa que eu viso muito, sabe? Eu viso muito a gente poder se unir e dentro da bruxaria, independente da tradição.
Infelizmente isso não acontece, cara, como em qualquer outra religião, qualquer outro grupo ou tribo, né? Mas que ao mesmo tempo a bruxaria ela veio para unir todo mundo. E as pessoas, eu sinto que as pessoas têm muito, querem se mostrar muito. Sempre a sua tradição vai ser melhor que a tradição da outra, porque é a sua, entende? Sim. Alguém quer É uma acrescentar? coisa. Eu queria só acrescentar uma coisinha. Outra coisa também é que, como nós não temos que nem a Igreja Católica, que tem todo um registro, para ser padre, tu tem que fazer tal coisa, entrar lá, e tem certificados e não sei mais o que caramba. As pessoas. A primeira coisa é. Elas querem, muitas vezes, invalidar o que alguém fala, porque aquela pessoa não chega dando carteiraço. Eu sou uma pessoa que eu não chego dando carteiraço em ninguém. Foda-se, gostou, gostou, não gostou. Sabe? Porque veio me perguntar, vai perguntar pra alguém que você acredita. Mas se eu chegar dizendo, não, porque eu sou da bruxaria tal, da tradição tal, iniciada por fulano, eu tenho tantos anos da bruxaria, fiz o curso tal, 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 ou eu sou mãe de santo da casa tal, que fez tal, tal coisa. Ah, não, ela é mãe de santo, ela é sacerdotisa, fulano que iniciou. Então o que ela tá falando é verdade, sabe? Por outro As pessoas... lado, se você não se chama sacerdotisa... Gente, eu demorei 5 anos pra me chamar sacerdotisa depois que eu me iniciei. E porque ninguém tava nem aí pro que eu tava falando, entendeu? Quer dizer, algumas pessoas estavam, mas a maioria, tipo, tá, quem é essa menina aí que se denomina Ailiran Creury? O que ela tá falando? Coitada, Quem deu esse ignorada nome? na fila do pão. Aí quando eu comecei a falar, cara, porra, não, eu sou sacerdotisa sim, cara, faz mó tempão e tal, e não sei o quê. E aí comecei a tipo, falar, olha, eu não gosto de popularidade, mas eu estou aqui e eu trago verdades. Não, trago coisas. Trago conhecimento, sei lá, trago coisas legais pra gente debater. E aí as pessoas, sei lá, começaram a me respeitar um pouco mais, talvez, não sei. Virou a chavezinha. Me deu essa impressão, sabe? Sabe, já teve pessoas que começaram a estudar Wicca ou bruxaria há 6 meses, querendo me dar a lição. Eu fico assim, tipo, tá, legal. Tri. Aí ela, Gente, entendeu? eu Entendi, estudo. tudo bem, estudo bruxaria há 10 anos. A pessoa estuda 6 meses, mas ela com certeza pode cagar regra pra mim. Uma coisa é tu aceitar, entender, porque não interessa se a pessoa estuda 2 semanas ou há 2 anos, se ela quer te passar alguma coisa porque ela acha que pode te agregar, é bom ouvir e tentar pegar algo daquilo ali. É muito diferente do que chegar e querer, não, é assim, assim, assado, faz assim, assim, assado, sabe? Chato. As pessoas não têm noção de... essas pessoas que estão começando agora, novamente falando, e agora eu não digo agora, mas dessa parte da cultura pop pra cá, tem muito isso de não pensar em tratar as pessoas igualmente, sabe? Ficam puxando o saco da sacerdotisa, e só porque outra pessoa não se coloca dentro de um grau, dentro de uma posição, ela é tratada como se fosse ignorante, quando muitas vezes essas pessoas têm até, quem sabe, mais tempo de bruxaria do que a própria sacerdotisa que está te ensinando. Então, xarope. Todo mundo ficou quieto, eu vou falar então. Eu tô na bruxaria fazem 18 anos, mais ou menos, que eu estudo. Porque eu comecei com 12. E eu não gosto, a Juliana faz curso comigo, eu nunca falo sobre nenhum mérito de tempo que eu tô estudando, qual grau que eu fui iniciado, ou que curso que eu fiz. O que vocês falam é muito bacana, porque assim, você pode ser um sacerdote que se iniciou em 1977, na tradição dos monges tibetanos das cegas do Monte Haiti, entendeu? Só que se você é uma pessoa escrota, você não é uma sacerdotisa. É isso que eu penso. Eu acho que você, para ser uma sacerdotisa de verdade, uma bruxa de verdade, tem que ter primeiro humildade, com quem quer que seja. Você tem que ter amor com você mesmo, com as suas práticas. E assim, não existe nenhum certificado de sacerdotisa. E o que a Ailiran falou sobre ser sacerdotisa é uma coisa que para mim é muito forte, dela ver nela mesma uma sacerdotisa. E isso automaticamente refletir para as pessoas ao redor dela.
Porque ela não precisa de um batizado, né? Ela não precisa de uma iniciação Verdades. sacerdocial, não sei falar isso. Né? Existe uma certa hierarquia? Existe. Sacerdotal. Né? Sacerdotal. Você precisa ter uma certa hierarquia na Wicca? Sim, inclusive tem mais do que na minha tradição, que é a do Bosque. Né? E eu falo para os alunos, por exemplo, eu comecei a dar aula de bruxaria depois de 10 anos iniciado, 26. Então, depois de uma iniciação, passou 10 anos ainda para eu estudar para ser sacerdote. Então, é uma coisa muito séria. E é uma coisa que você não tem tempo. Você sente um chamado, cara. Você quer iniciar outras pessoas, você quer Ou não, ter o seu coven. né? Hã? Ou não também. Se você não quer iniciar ninguém, tá tudo bem também, né? Sim, tem gente que também, mano, isso é uma coisa que é um chamado muito, muito específico. Tipo, as pessoas que eu inicio, elas não querem ter o seu próprio coven, ou querer dar aula, ou querer ensinar. Elas querem ser felizes, sabe? Então, assim, esses graus, eles remetem muito à ideia da igreja cristã. Remetem muito à ideia do papado, né? Do bispo, do papa, do coroinha, do padre. Isso daí é uma coisa cristã que antigamente não tinha, né? Na verdade, antigamente você vai ver na cultura celta, os povos celtas que tinham os druidas e até tinham os níveis hierárquicos. Mas Nos celtas tinham. Uma coisa que eu trago para vocês é assim, o que é importante é a gente ter respeito. E principalmente com as pessoas antigas, né? A pessoa pode ser até uma babaca, uma escrota, não tem problema. Mas, querendo ou não, a gente tem esse respeito ancestral, não só a nossa ancestralidade mágica, mas as pessoas mais velhas, tipo, que estão há um tempo. Não acho que uma pessoa, por estar mais tempo na bruxaria, é melhor que a outra. Nem porque Não, ela até tá mais porque a tempo... gente já viu aí umas sacerdotisas que são sacerdotisas, se denominam sacerdotisas, mas estão fazendo um monte de cagada aí, né? Então, sim. Uhum. Ai, ai. Ou tipo, que se mostram melhor. Então, assim, isso aí vem muito da índole de cada pessoa, sabe? Às vezes eu tenho alunos que têm, sei lá, 12 anos, 14 anos, que eu sinto que eles são mais dedicados e mais respeitosos do que pessoas que estão na bruxaria e têm 60 anos de idade, né? Então... No próprio, a gente tem o exemplo aqui do grupinho, que é o Edu, né? O Edu, ele é uma exceção. Ele é menor de idade e Isso é muito legal. ele procurou a gente, porque eu não me envolvo com menores de idade, entendeu? Eu deixo isso muito claro. Mas ele procurou a gente faz tempo já, e aí ele é super dedicado e tal. De vez em quando ele vem com umas ideias, ele sabe que eu falo pra ele, né? De vez em quando ele vem com umas ideias meio nada a ver, mas assim, ele é super dedicado, e ele é menor de idade, mas ele, né, gente, vocês conhecem ele aí? Defendam ele aí. Não, ele é. E ele é muito respeitoso, mesmo quando ele vai falar uma coisa que ele sabe que ele vai, cara, ele não vai ficar puta na cara. Ele fala com respeito e aceita a opinião que as outras pessoas dão, mesmo que seja discordante da dele. Então é bem bonitinho. Eu acho que... eu posso falar ou eu cortei alguém? Claro, amor. Não, é que a Léria tá sem ali, eu pensei que ela fosse falar. Eu acho que eu concordo com o Vitor nas partes que ele fala que tem que ter respeito, sim, mas principalmente, assim, responsabilidade. Eu sou nova, ok, tô estudando, comecei agora, mas eu acho que tamanha responsabilidade que uma pessoa que se considera sacerdote tem que ter é enorme. Você vai entrar... tudo bem, a pessoa vai entrar se ela quiser, né? Só que você tá dando material ali pra pessoa começar a acessar coisas, sabe, do psicológico dela, da espiritualidade dela. Tem que ter muita responsabilidade quanto a isso. Só queria botar isso aí, porque pra mim é o que mais importa, assim, se tem 10 anos, não interessa, sabe? Assim, é lógico que interessa, porque significa que é uma pessoa que se dedicou, ou provavelmente leu muita coisa, já sabe definir, escolher, né, separar o joio do trigo. E ter responsabilidade, gente, porque você está afetando a vida de outras pessoas ao seu redor. Né, é um nível de influência que é importante pensar a respeito, né? Por isso que vejo tanta gente aí se considerando sacerdotisa sendo um perigo. Né? Para mim, é um perigo. É um Ou não é. né? Isso, é um desserviço. Sabe? Porque tem gente que não sabe discernir. E cai em várias informações, como sempre, né? Como a gente tem tanta informação na internet, cai numa dessas e, se destrói. Uhum. O quarto tópico que a gente bolou aqui, que seria na ordem do capítulo, é
de fato, a história da Wicca. Então, ela dá um histórico bem bacana para quem está começando. E aí, eu queria fazer um shout-out aqui. Shout-out. Olha que chique que somos. Queria fazer um shout-out aqui pro vídeo que o Claudinei Prieto lançou essa semana, que eu achei sensacional. Que ele faz um resumão do que Eu é adorei a Wicca, também. né? Ele faz um resumão do que é a Wicca e eu vou colocar esse vídeo Eu não aqui vi. como link. Ai, sensacional. Vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, porque ele explica de uma forma muito legal. Ele esqueceu de algumas coisas, sim. Ele focou... Não que ele esqueceu, tá? Ele preferiu não entrar naquele mérito. Ele pegou um ângulo diferente do livro, sim. Mas eu acho que explicou, assim, muito bem. Então, eu vou deixar o link embaixo e depois eu mando no grupo lá do clube para vocês verem, quem não viu. E aí, ela explica, né, a história da Wicca, tal, se a gente pudesse fazer uma... Mas aí vocês leem lá, né, porque é muita coisa. Mas se a gente pudesse fazer uma linha cronológica dos acontecimentos mais importantes, vamos tentar fazer aqui. Então, eu acho que a primeira coisa seria os tempos antigos, né? Onde as bruxas eram pagãs mesmo, aquela coisa de nossa, a gente subsiste da terra e planta e colhe, não sei o que e tal, né? Tem aquilo. E aí, outro ponto ali, começou a ter essa bruxaria mais estruturada, aí teve a Inquisição, e aí teve, passando, né, muito tempo, Gerald Gardner, aliás, desculpa, Margaret Murray, fazendo aquela pesquisa, né, antropológica e tal, fazendo aquela pesquisa arqueológica também das questões. Ela trouxe a tese, mas a tese não foi aceita porque ela não tinha provas, enfim. Aí depois da Margaret Murray veio Gardner, né? E aí expondo a bruxaria depois da lei, tal, da lei que revogou que a bruxaria não era mais um crime. E aí depois o Gardner, ele iniciou algumas pessoas, iniciou Doreen Valiente, iniciou Alexander Sanders, e aí, tipo, Doreen Valiente saiu porque acreditava na auto-iniciação, e o Alexander Sanders foi para os Estados Unidos e virou aquela tradição mais eclética, que é o que a gente conhece hoje, Raymond Buckland, Oberon, etc. E aí ramificou e etc. Eu acho que é uma linha de acontecimentos bacana, assim. E aí a gente chega no Brasil, tipo, 30 anos depois, e aí tem o Brasil, mas é um resumão, mas acho que é importante vocês lerem essa parte com calma e assistirem o vídeo do Claudinei também. Essa foi a parte 1 dessa discussão. Na parte 2, a autora Thea Sabin define a Wicca em 5 tópicos e a gente vai discutir cada um deles. Até a próxima e blessed be!